A história dos filisteus. Os filisteus, descendentes de Cã, filho de Noé, surgiram como uma civilização formidável na região costeira da Palestina, renomados por suas cidades fortificadas, habilidades metalúrgicas e destreza na guerra, ao lado de uma cultura distinta. Com domínio sobre a produção de ferro e outras tecnologias avançadas para a época, os filisteus se estabeleceram como uma potência militar e política no Levante. Suas cidades fortificadas, como Gaza, Ascalão e Gate, não apenas serviram como centros de poder, mas também como pontos de defesa estratégicos contra invasores. Além disso, essas cidades eram centros comerciais, onde os filisteus se envolviam em trocas com outras civilizações do Mediterrâneo, como os fenícios e egípcios. Sua economia prosperava por meio do comércio marítimo e terrestre, facilitado por sua localização estratégica ao longo das principais rotas comerciais. A maestria dos filisteus na navegação naval e na construção de navios lhes permitiu expandir suas redes comerciais pelo Mediterrâneo, importando e exportando uma variedade de produtos, incluindo metais, tecidos e produtos agrícolas. Esse comércio florescente contribuiu para a prosperidade e riqueza dos estados da cidade filisteus, impulsionando seu crescimento econômico e desenvolvimento cultural. Os filisteus tinham uma estrutura social bem definida e um sistema de governança que contribuíam para sua estabilidade e sucesso como civilização. No topo da hierarquia social estavam a classe dominante composta por líderes conhecidos como sereníssimos. Esses sereníssimos governavam estados da cidade independentes e detinham significativo poder político e militar. Eles eram responsáveis por tomar decisões sobre questões de governança, diplomacia e defesa, garantindo a segurança e prosperidade de seus respectivos estados da cidade. Abaixo da classe dominante estavam os cidadãos dos estados da cidade filisteus, que eram organizados em vários grupos sociais e ocupacionais. Isso incluía artesãos, comerciantes, agricultores e trabalhadores, cada um contribuindo para a vida econômica e cultural da sociedade filisteia. A mobilidade social era possível, permitindo que indivíduos ascendessem na hierarquia com base em suas habilidades, riqueza e conexões. A religião dos filisteus era pluralista, adorando divindades como Dagon, Baal e Astarte. Templos magníficos foram erguidos em honra a essas divindades, onde rituais elaborados eram realizados para garantir proteção e favor dos deuses. No entanto, a ascensão dos filisteus não foi sem oposição. Os israelitas, liderados por figuras como Sansão, Davi, Samuel e Jonatas, frequentemente entraram em conflito com os filisteus devido a disputas territoriais e diferenças culturais e religiosas. O conflito entre esses dois povos tornou-se uma saga épica, registrada nas páginas da Bíblia e transmitida através das gerações. Durante um período de opressão, os filisteus exerceram controle sobre os israelitas, levando ao sofrimento e dificuldades entre o povo oprimido. Foi durante este tempo de opressão que surgiu um líder entre os israelitas, um juiz chamado Samuel. Samuel desempenhou um papel crucial em reunir os israelitas contra seus opressores filisteus, defendendo sua libertação e guiando-os em direção à liberdade eventual. A Batalha de Micmas, um momento crucial na luta entre os israelitas e os filisteus, se desenrolou quando Saul, o primeiro rei de Israel, enfrentou as forças filisteias. Posicionado em Geba, o exército de Saul estava em menor número e enfrentava desafios significativos. Em uma jogada audaciosa, Jonatas, filho de Saul, e seu escudeiro iniciaram um ataque surpresa ao destacamento filisteu em Micmas, provocando confusão e pânico entre as fileiras inimigas. Essa batalha demonstrou a destreza militar e as capacidades estratégicas dos filisteus em seu conflito contínuo com os israelitas. Além disso, o panorama religioso da região acrescentou mais complexidade às interações entre os israelitas e os filisteus. A adoração a Baal, uma divindade importante na mitologia cananeia, era prevalente entre os filisteus, assim como entre seus vizinhos cananeus. Esse contexto religioso compartilhado contribuiu para as tensões e conflitos
entre os filisteus e os israelitas, enquanto disputavam o controle sobre a terra e influência na região. Um evento notável que sublinhou as dimensões religiosas e ideológicas do conflito foi o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Embora não diretamente relacionado aos filisteus, este evento exemplificou a luta contínua entre a adoração de Yahvé pelos israelitas e as práticas politeístas dos povos vizinhos, incluindo os filisteus que adoravam Baal. A vitória de Elias sobre os profetas de Baal serviu como outro exemplo de intervenção divina no conflito entre os israelitas e seus adversários. A fama de Sansão, um juiz de Israel conhecido por sua força sobre-humana, ecoou através dos tempos. Suas batalhas contra os filisteus, incluindo sua captura, cegueira e vingança final contra seus opressores, são lendárias. As lendas falam do encontro de Sansão com um leão, simbolizando sua força e coragem diante do perigo. Além disso, o ato de Sansão de carregar as portas de Gaza é um testemunho de sua desafio e destreza física, solidificando ainda mais sua reputação como um adversário formidável dos filisteus. Da mesma forma, a história de Davi e Golias, onde um jovem pastor derrotou um gigante filisteu com apenas uma funda e uma pedra, capturou a imaginação de muitos, mostrando a bravura e engenhosidade dos israelitas contra seus adversários. Além dessas histórias, a figura de Samuel, um influente profeta e juiz de Israel, se destaca, desempenhando um papel crucial na unificação das tribos de Israel e liderando-os contra seus inimigos, incluindo os filisteus. Outro evento significativo foi a captura da Arca da Aliança pelos filisteus durante um confronto com os israelitas. Este episódio resultou em pragas e sofrimento entre os filisteus até que eles a devolvessem, demonstrando a importância simbólica da arca para o povo de Israel. Apesar de sua proeminência e poder militar, o domínio dos filisteus eventualmente diminuiu. Conquistados por várias potências regionais, sua cultura e identidade gradualmente se dissiparam ao longo do tempo. O surgimento e queda dos filisteus deixaram uma marca indelével na história do Levante. Uma história de conflito, intriga e uma rica herança cultural que continua sendo explorada e estudada até hoje. Assim, a saga dos filisteus testemunha a complexidade e imprevisibilidade da história humana. Uma narrativa rica em detalhes e nuances que refletem as lutas e triunfos de uma civilização antiga em um mundo de mudanças constantes.